A natureza de Deus. Considerando que o conceito mais elevado possível que o homem pode fazer de Deus está abrangido na ideia e no ideal humano de uma personalidade primordial e infinita, torna-se admissível e mesmo útil estudar certas características da natureza divina que constituem o caráter da deidade. O melhor modo de compreender a natureza de Deus é pela revelação do Pai, tal como desenvolvida por Michael de Nébadon nos seus múltiplos ensinamentos e na magnífica qualidade de sua vida mortal na carne. O homem pode compreender melhor ainda a natureza divina também se ele considerar a si próprio como um filho de Deus e admirar o Criador do paraíso como um verdadeiro Pai espiritual. Deus é grande. Não o compreendemos. Nem pode o número dos seus anos ser contado. Deus de fato habitará a terra? Observai, o céu, o universo, e o céu dos céus, o universo dos universos não podem contê-lo. Quão insondáveis são seus julgamentos e quão indecifráveis os seus caminhos. Não há senão um Deus, o Pai infinito, que também é o Criador fiel, o Criador divino e também o Ordenador universal. É a fonte e o destino das almas. Ele é a alma suprema, a mente primordial e o espírito ilimitado de toda a criação. O grande controlador não comete erros. Ele é resplandecente em majestade e glória. O Criador é totalmente desprovido de medo e de inimizade. Ele é imortal, eterno, autoexistente, divino e magnânimo. Quão puro e belo, quão profundo e insondável é o supremo ancestral de todas as coisas. O infinito é ainda mais excelente, pois reparte a si próprio com os homens. Ele é o começo e o fim, o Pai de todo propósito, bom e perfeito. Com Deus todas as coisas são possíveis. O Criador eterno é a causa das causas. Nada é novo para Deus, e nenhum evento cósmico jamais surge como uma surpresa. Ele habita o círculo da eternidade. Os seus dias não têm princípio nem fim. Para Deus não há passado, presente ou futuro. Todo é sempre presente, em qualquer instante. Ele é o grande e único Eu Sou. Tudo o que Deus faz será para sempre. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. O Pai Universal não se arrepende dos seus propósitos originais de sabedoria e de perfeição. Os seus planos são firmes, o seu parecer imutável, enquanto os seus atos são divinos e infalíveis. 1000 anos diante dos seus olhos são apenas como um passar do dia de ontem ou como uma vigília de uma noite. A perfeição da divindade e a magnitude da eternidade estão para sempre, além de uma compreensão completa da mente limitada do homem mortal. Deus é reto, portanto, é justo. O Senhor é reto em todos os seus caminhos. De tudo o que fiz, nada foi sem uma causa, diz o Senhor. Os juízos do Senhor são totalmente verdadeiros e corretos. A justiça do Pai Universal não pode ser influenciada por atos nem realizações das suas criaturas, pois não há iniquidade no Senhor nosso Deus. Não há favorecimento de pessoas, nem aceitação de oferendas. Quão fútil é fazer apelos pueris a este Deus, para que modifique os seus decretos imutáveis, de modo a evitar as justas consequências das ações das suas leis naturais e mandatos espirituais retos. Não vos enganeis, não se pode zombar de Deus, pois do que semeardes, daquilo também colhereis. Mas é verdade que, mesmo na justiça que vem da colheita plantada pelo erro, a justiça divina ainda tem a misericórdia a temperá-la. A sabedoria infinita é o árbitro eterno que determina as proporções da justiça e da misericórdia.
a maior punição, na realidade uma consequência inevitável, para o erro e a rebelião deliberados contra o governo de Deus é a perda da existência, como súdito individual do seu governo. O resultado final do pecado pleno e deliberado é o aniquilamento. Em última análise, os indivíduos identificados com o pecado já destruíram a si próprios, ao tornarem-se inteiramente irreais por meio da adoção da iniquidade. O desaparecimento factual de tal criatura, no entanto, é sempre retardado, até que a ordem comandada pela justiça corrente naquele universo haja sido inteiramente cumprida. A misericórdia é simplesmente a justiça temperada por aquela sabedoria que surge da perfeição do conhecimento e que advém do reconhecimento pleno da fraqueza natural e das limitações ambientais das criaturas finitas. O nosso Deus é cheio de compaixão, de graça, de paciência e abundante em misericórdia. Portanto, todo aquele que invocar o Senhor será salvo, pois Ele perdoará abundantemente. A misericórdia do Senhor vai de eternidade a eternidade. Sim, a sua misericórdia perdurará para sempre. Eu sou o Senhor, que faz prevalecer a benevolência amorosa, o juízo e a retidão na terra, pois com essas coisas me deleito. Eu não aflijo voluntariamente, nem encho de pesar aos filhos dos homens, pois eu sou o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. Deus é inerentemente bom, naturalmente compassível e eternamente misericordioso. E jamais é necessário que se exerça qualquer influência sobre o Pai para suscitar o seu amor e benevolência. A necessidade da criatura é totalmente suficiente para assegurar a fluência total da misericórdia eterna do Pai e sua graça salvadora. E porque Deus sabe de tudo sobre os seus filhos, torna-se fácil para Ele perdoar. Quanto melhor o homem entender o seu vizinho, mais fácil será para perdoá-lo e mesmo amá-lo. A misericórdia divina representa uma técnica equânime de ajustamento entre os níveis de perfeição e imperfeições do universo. A misericórdia é a justiça da supremacia, adaptada às situações do finito em evolução. É a retidão da eternidade modificada para satisfazer os mais altos interesses e ao bem-estar dos filhos do tempo no universo. A misericórdia não é uma contravenção da justiça, é antes uma interpretação compreensiva das demandas da justiça suprema, aplicada com equanimidade aos seres espirituais subordinados e às criaturas materiais do universo em evolução. A misericórdia é a justiça da Trindade do paraíso, sábia e amorosamente enviada às inteligências múltiplas das criações do tempo e do espaço, tal como foi formulada pela sabedoria divina e determinada pela mente onisciente e pela vontade soberana do Pai Universal e de todos os seus criadores coligados. Deus é amor e, consequentemente, a sua única atitude pessoal para com os assuntos do universo é sempre uma reação de afeto divino. O Pai ama-nos o suficiente para outorgar-nos a sua vida. Ele faz o sol se levantar para os maus e para os bons. Ele envia chuva aos justos e aos injustos. É errado pensar que Deus possa ser persuadido a amar seus filhos por meio de sacrifícios feitos pelos seus filhos ou pela intercessão das suas criaturas subordinadas. Pois o Pai, Ele próprio vos ama. É em resposta a essa afeição paternal que o Pai envia os seus maravilhosos ajustadores para residir nas mentes dos homens. O amor de Deus é universal. Todo aquele que quiserem podem vir. Ele gostaria que todos os homens se salvassem pelo conhecimento da verdade. Ele não deseja que nenhum homem pereça. Deus é divinamente bondoso com os pecadores. Quando os rebeldes retornam à retidão,
eles são recebidos com misericórdia, pois o nosso Deus perdoará abundantemente. Eu sou aquele que apaga as vossas transgressões, para o meu próprio bem, e eu não me lembrarei dos vossos pecados. Atentai para a forma de amor que o Pai nos dedica, a nós, para que fôssemos chamados de filhos de Deus. Afinal, a maior evidência da bondade de Deus é a suprema razão para amá-lo. É a dádiva do Pai, que reside em cada um de vós, o ajustador, que tão pacientemente aguarda a hora em que ireis ambos transformar-vos em um, eternamente. Embora não possais encontrar Deus procurando-o, se vós submeterdes ao guiamento do Espírito residente, sereis guiado, passo a passo, vida por vida, sem erros, de universo em universo, de idade em idade, até que estejais finalmente em presença da personalidade do Pai do Paraíso. E assim, no momento presente da nossa existência, muitas pessoas duvidam que encontrar Deus seja o propósito da vida. Mas todas elas concordariam que a ideia do propósito é a felicidade. Não entendem que cada gota d'água, cada grão de areia, cada semente que germina e cada pensamento nosso testemunha a presença de Deus. Porque Ele é a fonte de onde provém todas as coisas. Para encontrar Deus, devemos dedicar mais tempo a Ele, dominar a nossa mente e silenciar todo o falatório dentro dela. Assim conteremos o ego. Só assim, no silêncio da mente, conseguiremos uma sintonia com Deus, o ajustador de pensamento, onde a natureza de Deus pode se revelar a nós, neste vasto cenário cósmico, onde o nosso papel é uma experiência conjunta com o nosso ajustador. E é Ele que nos ajuda a construir nossa alma imortal. Deus é a fonte de tudo, então devemos aprender a ver Deus em todas as criaturas. Saberemos o que é o amor divino quando começarmos a sentir a unidade com cada ser, não antes. Por vezes, estamos com os olhos fechados e dentro de um sono, o sono da ilusão. Devemos acordar, abrir os olhos e contemplar a glória de Deus no templo da nossa consciência. E é dentro desse refúgio de paz que o Pai irá nos visitar.